Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Estávamos sumidos, mas estamos de volta e hoje com um convidado muito especial para a gente falar de um assunto muito importante que as pessoas não entendem direito, que é o direito imobiliário e a relação com as finanças pessoais. Para isso eu trouxe um especialista no assunto que eu vou te apresentar depois da vinheta. Vamos pro vídeo. Pessoal, hoje eu estou aqui com um convidado muito especial, um amigo também, pessoal, Arthur Portela, que é advogado imobiliário e também candidato a vereador aqui da cidade de Salvador. E eu trouxe ele para trazer um pouquinho da história dele, para trazer um pouco de conexão, trazer um pouco de inspiração para vocês que se identifiquem com a história do mesmo. Arthur, a palavra é sua. Se apresente, por favor. Conte um pouquinho da sua história profissional. Muito boa tarde, Lucas, ou boa tarde aos seus seguidores aí. Inicialmente gostaria de dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu já o sigo faz tempo, vi você crescer, né? A gente, como já é amigo de algum tempo, eu vi toda a sua trajetória, eu fico muito feliz de te ver nessa condição que você está hoje. Muito obrigado. E pode ter certeza, meu velho, que você pode contar comigo sempre como seu amigo para a gente poder construir coisas bonitas na nossa vida. Muito viu? bom. Muito obrigado. Eu, basicamente, sou um homem que eu não me contento com a mediocridade. Eu quero sempre algo a mais. E eu acredito que isso é muito proveniente de como foi a minha infância. Porque, vamos lá, eu vou para a recuperação desde a segunda série. Eu vou para a recuperação no colégio. Segunda série, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Aí quando chegou na oitava eu falei, não, vou dar um orgulho, vou dar um orgulho pra minha mãe aqui, vou dar uma estudada. Aí veio primeiro, segundo, terceiro ano, tudo recuperação. Fui pra recuperação em todas as matérias muitas vezes. Só que naquela época não tinha um nome pra dar pra isso. Hoje falamos TDAH, né? Sim. Mas naquela época não. Naquela época era irresponsável, não queria nada, só queria brincar. Preguiçoso, etc. Só que eu nunca perdi de ano. Então, eu ficava o ano inteiro sem me interessar. Quando chegava ali no final, meu hiperfoco batia. Eu estudava todas as matérias em um curto período de tempo e conseguia passar. E isso me criou uma casca de trabalhar sob pressão, de conseguir realmente desenvolver, né, o que tinha que ser feito em um curto espaço de tempo. E eu comecei a aderir isso para a minha vida. Então, quando eu estive na faculdade de Direito, que não foi minha primeira opção, eu queria, na verdade, ser militar, uma coisa que não tem nada a ver. Sim. Mas aí fui até muito bem na prova, né, da SpaceX, mas perdi por uma questão de matemática. Isso me deu um baque muito grande. E aí eu tive ali o acompanhamento de uma psicóloga, doutora Sheila. Inclusive, já deixo aqui, aproveitando o momento, para relembrar que nós estamos no Setembro Amarelo e falar que se você precisa de um acompanhamento, de uma ajuda, vá. O psicólogo não é coisa de maluco, nada disso. Vamos perder esse preconceito, porque foi uma coisa que me ajudou muito. E eu só percebi que eu estava precisando de um acompanhamento psicológico quando eu estava tendo que fingir que eu estava bem. E aí eu percebi que se eu estou precisando fingir que eu estou bem, é porque eu não estou bem. E aí eu busquei essa ajuda. Aí pronto, vencido isso, entrei na faculdade de engenharia de produção, que ironia, né? Perdi por conta de uma questão de matemática, que eu não bati a mediana. Sim. E passei em engenharia de produção. Não me adaptei, porque eu ainda estava naquele rebote. Fui para direito. Chegou no direito, depois de um determinado tempo, né? Ali no terceiro semestre, me encontrei na faculdade. Comecei a estagiar, quarto semestre, comecei a ganhar um dinheirinho, né? Passava a semana inteira com R$20, começando a ganhar R$900 no mês. Pronto, falei, eu sou dono, tô rico. R$900, sou dono do mundo agora aqui. E aí eu lembro, inclusive, que a primeira bolsa que eu recebi, eu comprei presente para pessoas que me ajudaram na trajetória. Aí o segundo, eu já comprei um sapato de R$300, que era o que eu queria. Né? E isso mostra muito também aquela coisa do jovem que não sabe como mexer com o dinheiro. Né? Quando tem o dinheiro ali na mão, o que é que ele vai fazer? Ele
ele não tem aquela noção de como gerir aquele dinheiro. Aquelas finanças, o porque futuro... os pais geralmente não tiveram conhecimento para passar para ele, né? Exatamente. Então, assim, eu pegando esse valor aí, inclusive, eu lembro bem que a gente se juntava lá no condomínio que a gente morava, em Brisas. Sim. E aí tinha a quintaneja, não sei se você chegou a participar disso. Era uma quinta-feira que a gente começava a tocar violão, a gente chamava de quintaneja. Toda quinta-feira a gente tinha. E aí eu sempre ficava um pouco de fora, né? Sempre quando eu ia para algum barzinho, alguma coisa, eu comprava um copo de rosca e acabou. Todo mundo, não, cerveja em cima. Eu falo, não gosto muito de cerveja, não. Eu vou na rosca aqui, porque eu sabia que quando chegasse a conta eu só tinha pagado a rosca. E aí eu ia bebendo a rosca e o gelo ia derretendo e enchendo o copo de novo. Ô, misericórdia, aquele copo ali... Até o final, né? Durava a noite toda. Mas... porque eu tinha também essa noção de como guardar o dinheiro. Mas quando veio essa bolsa, eu falei, pronto, agora eu vou fazer o que eu nunca fiz. E aí... eu lembro de um episódio que o pessoal pegou e falou assim, eu coloco uma caixa de cerveja. Aí eu falei, se você colocar uma, eu coloco uma. Aí veio outro e falou, se você colocar uma, eu coloco uma também. Eu falei, pronto, se você colocar uma, eu coloco duas. E aí foi minha bolsa inteira, né? Eu gastei a bolsa inteira nessa quintaneja aí. Só que aí eu fui calejando. Isso aí aconteceu uma vez só. E aí eu fui aprendendo a mexer com o meu dinheiro. Fui começando a pensar, já vivi essas coisas que eu tinha me privado de viver, agora vamos pensar em algo a mais. Eu preciso ganhar mais. E aí eu comecei a receber um incentivo do escritório que eu estava estagiando para poder levar clientes até o escritório. E aí eu ganhava uma porcentagem ali, né? Um bônus, né? Um bônus por cada cliente. E aí eu lembro que eu saía falando com todo mundo. Eu era estudante na época. E aí eu saía pela faculdade, em todas as salas, todos os cursos, falando justamente que eu ganhava uma porcentagem, que a pessoa ia... se a pessoa trouxesse para mim, eu dividia a minha comissão com a pessoa. E aí foi a forma que eu encontrei de começar aumentar sua renda, né? Exatamente, aumentar a minha renda. Então, eu mesmo sendo estagiário, eu ganhava muito mais do que um estagiário. E aí, dali eu já comecei a buscar aprender a investir minimamente. Não sou nenhum especialista em investimento nem nada, mas um CDBzinho ali, 102% e tal, alguma coisinha, né? Pra gente poder já deixar guardando ali, já é algo melhor do que não fazer nada. Pelo menos na conta corrente, né? Exatamente. Eu comecei a efetivamente ganhar dinheiro, né? Quando eu me formei. Tenho pós-graduação em processo civil, investigação criminal e psicologia forense. Logo depois eu fui contratado a ser advogado do núcleo de prática jurídica da própria instituição que eu me formei. Então as pessoas muitas vezes encaram a faculdade, a universidade como um ensino médio 2.0. Sim. E não é. Eu ia bem vestido, eu me portava, eu fazia perguntas pertinentes, prestava atenção no professor, não me envolvia em conversa. Eu fazia justamente o oposto do que eu fazia no colégio. E foi justamente aí o que você falou no início, né? Você era uma pessoa que não gostava de estar na mediocridade, na mediana ali, né? Isso. Na média das pessoas. Então você fazia coisas que as outras pessoas não faziam. Isso. Então a tendência era que você conseguisse ter resultados diferentes da maioria, né? Sim. A reitora uma vez me perguntou assim, em um programa de rádio que eu fui, ela falou assim, Arthur, vem cá, você esteve na mesma sala que 30 outras pessoas, pegando o mesmo ar-condicionado, com os mesmos professores, com o mesmo tempo de aula, com tudo. O que foi que Portela fez para Portela hoje estar tomando a frente de um Congresso Nacional de Direito, sendo já evidenciado, né? Hoje, por exemplo, como advogado orientador da instituição, o que é que Portela fez? E aí a minha resposta é basicamente essa que eu estou dando a você. É encarar a faculdade com profissionalismo. Sim. Né? Então, inclusive isso serve para quem não quer fazer faculdade também. Qualquer meio que você esteja inserido, seja um meio que já seja um meio empreendedor, alguma coisa assim. Por exemplo, você é um caixa. Você trabalha na caixa ali, né, passando o troco, tal, recebendo. Poxa, mas não se feche nisso. Busque saber mais. Como é que você pode agregar naquela empresa? O que é que você está percebendo ali naquele fluxo da empresa que você fala, poxa, se isso aqui fosse diferente,
a empresa estaria faturando mais. Porque muitas vezes a pessoa que está ali no operacional, ela tem uma visão da empresa que a pessoa que está lá no estratégico muitas vezes não está conseguindo ter. Sim. Que é errado, né? A pessoa que está ali no estratégico ela tem que ter noção de tudo que está acontecendo. Mas a gente sabe que às vezes não acontece isso. E você ali naquele momento você pode falar, olha, ao invés desse fluxo ser assim, ele pode ser dessa outra forma aqui. E quando você faz isso, quando você não se limita, você se destaca. As pessoas perguntam muito assim, o que é que te faz diferente de todas as outras pessoas? Qual é a sua individualidade? Por que é que eu deveria te contratar e não outra pessoa? Essas perguntas são muito difíceis de serem respondidas, mas eu acredito que, primeiro, essa pergunta, a minha concepção, né? Não existe ninguém ali que vai trazer algo que já não tenham trazido antes. Sim. Então, é uma pergunta ali impossível de ser respondida. Mas uma coisa que está presente em todas as pessoas que se destacam é justamente não se limitar. E eu busco não me limitar nunca. E aí foi justamente por isso que quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu já busquei o quê? Já busquei ir para a área imobiliária, né, como advogado, e também comprar imóveis, que é o caminho que a pessoa que não domina tanto essa parte de investimento, acho que é o caminho mais fácil dela conseguir investir. E você acha o quê, Diguinho? Eu gostei muito da sua história, me identifiquei em muitos pontos. E para você, espectador, eu deixo 2 lições aí da história dele que eu gostei bastante. Que foi na parte que ele falou que quando tinha a situação lá da reunião com os amigos, que quando ele não tinha dinheiro e quando ele passou a ter dinheiro, ele acabou gastando o valor da bolsa dele, né? Tudo isso ali. Isso fala muito, não é sobre dinheiro, pessoal. E é o que eu digo aqui muito para vocês. A questão de você ter resultados financeiros bons ou ruins, claro que depende também da quantidade de dinheiro que você ganha, é importante, claro. Mas tudo depende mais da gestão das suas emoções. Não adianta nada você deixar o seu emocional tomar conta de tudo, porque ele vai te dominar, o dinheiro vai te dominar, você vai gastar seu dinheiro todo por conta de falta de gestão das suas emoções. Então essa é a primeira que eu deixo. E a segunda, que o Arthur ele sempre percebeu da necessidade do aumento de renda ao longo do tempo. E que tem pessoas que não entendem isso. Elas ganham um salário ali e acham que por algum milagre da vida que elas têm que ter um aumento de salário. Não, gente, não é assim. Dinheiro, quanto mais dinheiro você ganha, é por quantos mais problemas você resolve. Aí você vai ter um aumento de renda. E ele teve essa consciência, que é o que você, espectador, também tem que ter. Aumento de renda crescente ao longo da nossa vida. Até porque temos a inflação que vai desvalorizar nosso dinheiro, vai fazer o nosso poder de compra diminuir cada vez mais. Então, essa consciência de que a gente deve ganhar mais ao longo do tempo é primordial para a nossa sobrevivência. Fala uma breve introdução aí de como é que surgiu o interesse na área da política, como é que você ingressou, como é que surgiu essa vontade, foi de um dia para o outro, pô, eu acordava, vou me candidatar, como é que foi? Conte aí. Bom, eu digo, sempre quando me perguntam isso, que eu sempre fui político, né? Desde criança. Sim. Eu sempre fui aquela pessoa ali Fala que com todo mundo. Fala com todo mundo. Não era à toa que eu ia pra recuperação, né? O tempo todo. As pessoas sempre brincavam comigo, falavam, Arthur, rapaz, velho, todo lugar que a gente tá, você conhece gente, tava em muitos filhos. Ô, meu irmão, e aí, como é que tá? Sempre tem uma pessoa assim que a gente se bate. E aí o pessoal que tava comigo sempre tinha essa brincadeira, né? Falava, rapaz, você é vereador, viu? Você deveria ser vereador, não sei o quê. Aí eu sempre levava na brincadeira. Só que aí, uma hora, você para pra refletir. E aí foi justamente isso que eu fiz. Eu peguei e falei, poxa, se eu fosse me candidatar pra ser vereador, qual seria a minha pauta? Porque eu não gosto de ser raso em nada. Uhum. Qual seria a minha pauta? Porque eu não gostaria de chegar para uma pessoa e falar, vote em mim porque eu sou seu amigo. Uhum. Isso aí, para mim, misericórdia. Faz sentido. Eu quero uma pauta. E aí logo veio a pauta das praias sem esgoto. Enfim, já morei no Costa Azul, já morei no Imbuí, já morei no Rio Vermelho. Mas eu morei nessa rua aí, Rua do Canal, no Rio Vermelho. Sim. E ali, o nome já diz, né? É uma rua que passa um córrego. E eu morava bem de frente
para esse córrego. Então, o fedor vinha todo para dentro de casa. Do esgoto, né? Exatamente. Então, a gente estava dormindo, muitas vezes, no horário de almoço, a gente tomando um café da noite, alguma coisa, e vinha aquela coisa, a gente tinha que fechar a janela. Horrível. Então, eu experienciei isso por um longo período da minha vida e isso sempre me incomodou. Eu ficava pensando assim, poxa, por que isso acontece e ninguém faz nada, ninguém limpa isso? Vem de onde isso? Por que isso é normal, é assim, sabe? Se você for perceber, a gente, como um povo brasileiro, a gente tira muita onda, né? A gente quer se colocar no primeiro mundo, aquela coisa toda, mas a gente ainda defeca no mar. Então a gente tem ali aquela pretensão de ocupar um espaço, mas o básico A gente não faz. não faz. E estudei no Tales de Azevedo. E o Tales de Azevedo, ali, né, Magalhães Neto também tem um córrego ali que passa. Né? Então eu estudava também com aquela coisa do fedor, né? Exatamente, do fedor do esgoto. E isso prejudicou muito também meu aprendizado, né? E aí, na hora que eu pensei assim, lazer, por exemplo, quando a gente quer ir para uma praia, eu moro ali no Imbuí. E aí, às vezes, eu queria sair para ir na praia, tomar um banho de mar, alguma coisa assim. Tem uma praia pertinho ali da boca do rio, mas não posso ir, porque é imprópria para banho. E aí eu tenho que ir para a praia ou da Barra, ou tenho que ir lá para a praia de Estela Maris, que são impróprias também para banho. Eu tenho um vídeo, inclusive, que eu vou soltar no meu Instagram, no farol da Barra, aquela língua preta descendo assim, indo para dentro da água, e uma mulher com uma cadeira do lado, tomando o sol dela. Incrível, incrível. É meio que assim, colocaram em nossa cabeça que é impossível de ser feito diferente. E eu nunca aceitei isso. Então, quando eu estava pensando na pauta, veio logo essa da praia sem esgoto. Pele, exatamente. Né? Então, foi por isso. E aí, eu busquei pessoas que comungassem do mesmo pensamento. As pessoas foram aderindo à ideia. Montei uma equipe interessante. Me filiei ao Partido Verde, que tem essa pegada da pauta ambiental. Né? Eles abraçaram minha ideia e aí o pessoal foi me dando ousadia, né? Tanto minha equipe quanto o pessoal do Partido Verde. Eu falei, rapaz, ninguém tá me parando, então vamos lá, continuar. Então vamos adiante. E aí eu tô aqui hoje. Muitas pessoas, elas não entendem sobre a importância do direito imobiliário. Eu mesmo também não tenho muito esse domínio. Mas, pesquisando um pouquinho antes da gente entrar nessa conversa aqui, eu vi Sim. que, bem superficialmente, assim, é muito importante que a pessoa entenda pelo menos o básico da questão do direito imobiliário, porque isso vai proteger muitas finanças dela. Sim. Às vezes ela pode entrar numa armadilha, numa furada, simplesmente por não conhecer das leis relacionadas à questão imobiliária. Então, eu vou listar 7 tópicos aqui. Sim. E gostaria que você falasse de uma forma bem... elucidativa. Sobre o impacto de cada uma delas na vida das pessoas. Sim. São elas aqui: compra e venda de imóveis, financiamento imobiliário, valorização e desvalorização, locação de imóveis, impostos e taxas, sucessão e inventário e risk management, que é a gestão de riscos. Sim. A primeira, sobre a compra e venda de imóveis, né, que é uma coisa que está presente aí na vida do brasileiro. O que é que a pessoa precisa ter de cuidados, assim, o que é que você dá de recomendação na hora da compra e venda de imóvel para a pessoa não entrar em uma cilada, numa armadilha, Sim. proteger as finanças dela aí? Eu gostaria de pontuar apenas o pulo do gato. Sim. Né? Porque, por exemplo, você está pensando em comprar imóvel. Primeiro, saiba que esse não é o único tipo de investimento que você pode fazer. O primeiro ponto é esse aí. O que é melhor? Comprar ou alugar? Isso aí vai depender de você, não vou entrar nessa celeuma. Mas resolveu comprar... A primeira coisa que eu diria, né, que eu digo inclusive para os meus clientes, é: tenha certeza que aquele imóvel é daquela pessoa. Que está vendendo, no caso, né? Que está vendendo, exatamente. Porque é o que mais aparece no meu escritório. É isso. Então, tenha certeza. E como é que você vai ter essa certeza? Você vai buscar um documento chamado Certidão de Ônus do imóvel. E aí, lá vai ter o nome de quem é o proprietário. A pessoa aparece com a escritura. Escritura muda alguma coisa? Não. Você tem que pegar aquela escritura e você tem que registrar no registro de imóveis. O que é certidão de ônus? Certidão de ônus, basicamente, é a certidão de casamento, a certidão de nascimento ali do imóvel, né? E de toda a vida. Sim. O livro da vida do imóvel. Então, tudo que vai acontecendo vai sendo gravado.
fulaninho passou para cicrano. Pronto, tá lá gravado. Tudo que vai acontecendo com o imóvel, tudo que vai acontecendo vai sendo listado, exatamente. Apareceu um gravame aqui, né, que é algum impedimento, alguma coisa, alguma hipoteca que foi gravada, que retirou e tal, mas fica. Mesmo que a hipoteca saia, já ficou gravado ali. Sim. É uma tatuagem. Então, você vai ter que olhar e você vai ter que saber quem é, de fato, o dono daquele imóvel. E muitas pessoas acreditam, inclusive, que IPTU dá algum tipo de legitimidade com relação à propriedade. E tem que ter muito cuidado quanto a isso. Porque tem pessoas aí com imóveis pagando IPTU há 30 anos, mas não é dono. Porque o IPTU, ele é municipal. É um recolhimento municipal. E a propriedade, quem é dono é só quem está registrado que é. Acabou, pronto. Então, a maior dica que eu dou é justamente essa. Tenha certeza de que aquele imóvel é de propriedade daquela pessoa que está te vendendo. Ah, mostrou uma escritura, mostrou um contrato de compra e venda. Não é isso que eu estou buscando. Eu quero saber lá no registro de imóveis que aquele imóvel está registrado e cada região de Salvador tem um registro de imóvel competente. Você vai até lá, busca esse documento e você vai ter a certeza de quem é o proprietário. Não sabia que era tanta gente que tinha esse tipo de problema. Pensa, tá ali com IPTU. Não, eu tenho IPTU. Não, IPTU vai ser uma forma de prova que a gente vai conseguir constituir talvez ali em uso capião, alguma coisa assim. É uma outra questão. Porque existe uma diferença, né, entre posse e propriedade. A posse é você ter na mão, né? Então, se eu pego esse meu celular aqui e dou para você segurar, você está em posse do meu celular, mas você não é proprietário. Então, quando a gente está buscando o uso capião, é uma forma originária de propriedade, né? Então, a gente vai buscar o uso capião para provando que você tem ali a posse daquele imóvel por um determinado tempo, que aí são vários tipos de uso capião, né? Tem uso capião rural, extraordinário, ordinário, urbano, familiar, enfim, existem vários. A gente vai olhar qual que enquadra o seu caso e aí você, comprovando que você tem a posse mansa e pacífica durante um determinado tempo que a lei predetermina, aí sim você vai poder entrar com a propriedade, né? Exatamente, você vai ser proprietário daquele imóvel. Sobre financiamento imobiliário, quais as dicas que você dá aí para a pessoa também não... O que é que mais importante ela tem que olhar na hora de fazer um financiamento, na questão de documento, quais os cuidados que ela deve ter sobre os direitos e deveres dela também numa operação de financiamento? Bom, financiamento imobiliário, a primeira coisa que eu diria é, você vai conseguir honrar as parcelas, que aí entra bem no que você ensina também. Sim. Porque não adianta nada, quando você financia um imóvel, você dá ali 20% de entrada, né? Você já se descapitaliza bastante. Então, você dá um valor de entrada e você fica pagando ali o financiamento. O imóvel é seu, é do banco, né? Então, se você para de pagar, você perde tudo. Quando eu comprei meu imóvel, eu fiquei feliz, né, por conta da conquista. Sim. Mas eu sabia que eu estava assumindo ali uma responsabilidade. Então é diferente de você comprar à vista, né? Que aí você comprou, pronto, é meu, agora sim, só vai. Mas quando você compra financiado, é uma responsabilidade que você está assumindo. É um financiamento, eu sempre digo, você está adquirindo uma dívida. Exatamente. A pessoa tem que ter, se ela tem essa consciência, já muda muito. Sim. Às vezes ela, não, estou comprando meu carro aqui financiado, meu imóvel, estou de boa. Não, você está com uma dívida pela frente. Sim. Que você precisa ter organização para poder você conseguir quitar aquilo ali o mais rápido possível. Você está com uma dívida nas suas costas. Pronto, a parcela cabe no meu bolso aqui, tá tudo lindo. A pessoa não olha a taxa de juros, não olha o custo efetivo total, de quanto ela vai pagar no final de tudo. Ela só quer saber da parcela. Se vai ser a saque, se vai ser o price. O tipo do financiamento que vai ser. Ela não olha nada disso. O contrato, letrinha pequena, só vai ali, olha na emoção, seguro, assina. Pronto, aí depois dá alguma coisa lá na frente. Não sei o que, não sabia. Não, tá lá no contrato, foi assinado. Então, olha as taxas de juros, custo efetivo total, tipo do financiamento que vai ser feito. Lê o contrato de cabo a rabo para você saber tudo sobre aquele financiamento que você está contraindo. Leva o contrato para casa com calma. Né? Se puder, contrate um advogado do ramo, no caso aqui o Arthur, né? Para poder avaliar aquilo ali, para você não ter nenhuma surpresa. Às vezes é muito melhor você gastar com um advogado, com uma coisa ali que você vai estar causando uma prevenção, do que você ter algo mais para frente que você acabe gastando mais. Né? Exatamente. Então, sobre valorização
E desvalorização dos imóveis. Bom, inclusive essa é uma das pautas justamente do meu projeto como candidato a vereador, né? Porque quando a gente fala de praia sem esgoto, toda a região de orla vai ser beneficiada com isso. Por quê? Você tem ali um imóvel na Pituba, beira de praia. Você recebe uma visita de algum outro estado, algum outro país, enfim. Você recebe uma visita. E aí a pessoa fala, poxa, vamos na praia. E aí você fala, não, essa aqui não dá não. Por quê? Aí você tem que explicar que aquela praia ali está imprópria para banho, porque tem bactéria presente em fezes na água. Então, você revitalizando essa praia, toda essa faixa de areia, você consegue valorizar os imóveis. Não somente isso também, né? Você consegue enxertar ânimo ao comércio daquela região. Aí você fala para mim, Arthur, você vai conseguir fazer com que limpe as praias em um mandato? Não. Não é possível fazer isso em 4 anos. Mas tem que começar de alguma forma. Tem que começar de algum lugar. Independentemente desse projeto, quando você tem, por exemplo, lá naquela região que está crescendo bastante agora, da 29 de março. Não sei se você conhece. Conheço. Pronto, na 29 de março, aquilo tudo ali vai ser um boom. Porque tem um projeto do VLT que está ligando a parte da orla do subúrbio, né? Que é aquele ali de Periperi até a Barra, parece que vai ser o projeto, vai ser um VLT. Sim. Vai passar que é um trem, né? Um trem. E o ponto de conexão disso tudo vai ser justamente pela 29 de março. Então, a parte ali da paralela, esse lado de cá da cidade, vai conseguir se conectar ao VLT de lá através da paralela. Então, você vai conseguir conectar, fazer ali uma integração de modais, né? Do metrô para a parte do subúrbio pela 29 de março. Talvez eles coloquem ali um BRT para poder fazer esse translado. Sim. Né? E aí a cidade toda vai estar caminhando para aquela região. Você vê também a rodoviária está indo para aquele lado de lá também, lá em Águas Claras. Águas Claras. Né? Então, rodoviária vai ser lá, está enorme. Se você observar como é que está lá a construção, a estrutura daquilo, misericórdia, a cidade toda vai estar crescendo para aquele lado. Então, a valorização imobiliária, ela deve ser um fator muito importante na hora de você pensar em adquirir algum imóvel, principalmente para investimento, né? Sim. Então, quando você pensa em Itaigara, pô, massa, tem aqui apartamento de 1 milhão, tá, legal. Só que você está pagando esse 1 milhão, esse 1 milhão vai se transformar em quanto daqui a 5, 10 anos? Vai ficar mais ou menos a mesma coisa ali, porque não tem mais para onde crescer. Tudo que estava ali naquela região já cresceu o que tinha que crescer. O mercado que tem já está ali, né? Exatamente, shopping, exatamente. Então, se você está buscando já um local pronto, que você quer morar, algo do gênero, colocar um Airbnb, alguma coisa do gênero, tudo bem. Esse é o local, porque aí já está tudo prontinho ali, perto, beleza. Agora, se você está querendo algo a longo prazo, o ideal é você ir para essa região de Salvador que eu apontei região de aqui. Crescimento, né? Exatamente. E desvalorização, que é justamente você ter imóveis próximos a, por exemplo, esgoto, né? Sim. Isso desvaloriza bastante. Então, pessoas que moram ali na Magalhães Neto poderiam estar com um apartamento valendo muito mais do que está valendo hoje, mas não vale por conta de questões como essa aí. Sobre locação de imóveis, quais são os principais cuidados que a pessoa também tem que ter? Quais as principais dicas que você dá aí na hora de alugar um imóvel? Porque, assim, dentro do direito, a gente tem um termo chamado due diligence, que a gente vai falar, inclusive, por último, que eu vi aí na sua pauta, que é você ter uma investigação minuciosa para poder dar uma segurança jurídica. E é justamente essa a minha linha principal de trabalho no meu escritório. Então, por exemplo, a pessoa está querendo alugar um imóvel. Você tem que pesquisar se essa pessoa ela vai ter realmente condições de arcar com aquilo. Então, muitas vezes a gente coloca como critério a pessoa ganhar 3 vezes o valor do aluguel, por exemplo. Né? Então, deixa eu ver aqui se ela está... É lei isso? É regra? Não, é um critério individual. Se a pessoa quiser alugar para uma pessoa que ganha exatamente o que a pessoa vai pagar de aluguel, isso é com ela, a gente não pode fazer nada.
Mas o trabalho do advogado é justamente dar essa segurança jurídica. Vai chegar e falar, olha, os riscos são esses, esses e esses. A gente percebeu que essa pessoa tem na justiça uma ação correndo justamente relacionada a uma cobrança de um inadimplemento. Então, isso aí também está na equação. E a gente monta tudo ali, todo aquele dossiê, e a gente entrega para o proprietário, né? Sim. Então, olha, toma aqui, ó. E aí a pessoa vai pegar e ela vai decidir. Não, tudo bem, a pessoa ela conversou comigo e tal. Não, tudo bem, sou eu que vai fazer. A gente não vai barrar nada. O advogado não barra nada. O advogado apenas traz luz para que a pessoa Direcionamento, tenha né? um direcionamento. E é uma boa alternativa, falando na questão financeira, para quem quer ter uma renda ali, né? E você pode falar isso melhor do que eu. Sim. A pessoa tem aquela renda ali, coloca para alugar. E muitas vezes a pessoa inicia comprando um imóvel, juntando aí várias coisas que a gente conversou agora. A pessoa pensa em comprar um imóvel em uma área que está valorizando como um investimento. Ele inicialmente pensa em ter aquele imóvel ali para morar. Ele mora de aluguel. Aí ele quer ter o apartamento dele. Aí ele compra um imóvel que vai ser entregue daqui a 2 anos e meio, um exemplo. Aí ele coloca lá e continua pagando o aluguel dele. Só que quando ele chega lá na frente, a condição de vida dele mudou e para ele não faz mais sentido Ter aquele imóvel. morar lá. Então ele vai fazer o quê? Ele coloca para alugar. Ou então ele vende aquele imóvel que já está valorizado. Às vezes ele comprou ali por 200 mil, ele vai vender por 250 mil, alguma coisa assim. Ele vende esse imóvel, pega esse valor e aí ele consegue dar uma entrada em um imóvel melhor e aí ele vai seguindo. Né? Muitas vezes as pessoas fazem isso. Sim. Ou ele pode simplesmente chegar e falar, não, o imóvel está legal aqui, eu quero continuar com ele, pelo menos para poder ter ali aquela segurança de que eu tenho realmente um imóvel, eu vou colocar para alugar, o valor do alugar ele faz o que ele quiser, inclusive pagar as parcelas do De um outro financiamento. Exatamente. E até do mesmo, né? Sim. Ele vai pagando ali do financiamento. Então, o aluguel, ele traz esse benefício muito mais para quem está alugando, ao meu ver, do que para quem é o inquilino. O inquilino, eu diria assim, aluguel. Poxa, isso é uma convicção minha, né? É interessante para quem é nômade digital, né? Tá sempre em um lado ou outro, que não tem ali um ponto fixo. Ou então que está se preparando, por exemplo, o homem ali, ou a mulher, né? A pessoa, está querendo sair da casa dos pais. Ele quer sair rápido. Então, ele vai para um aluguel, né? A necessidade imediata dele ali de estar em um outro lugar. Aí tudo bem, um aluguel. Mas fora isso, se organize, né, enquanto jovem para você conseguir já ter o seu lugar, né, próprio. Sobre impostos e taxas Inclusive, relacionadas a isso. Sim. Por exemplo, quando você transfere um bem para uma outra pessoa, incide um imposto chamado ITIV, né, que também em alguns locais é entendido como ITBI. E eu gostaria de falar uma coisa com relação a isso, que antigamente o valor venal do imóvel, né, o valor que era calculado, esse ITIV, era 1. Só que temos uma decisão recente, inclusive, de que o valor para poder ser calculado isso, na verdade, é o valor da venda, não o valor pré-determinado. O valor de mercado, no caso, né? E isso, o valor que foi vendido de fato. Sim. Entendeu? Então, pegar o valor que foi vendido, porque assim, existe o valor que a prefeitura estabelece para cálculo ali de IPTU, por exemplo, e existe o valor que de fato aquela pessoa negociou com a outra e vendeu. Antigamente era utilizado esse primeiro que eu comentei, aquele valor determinado. Só que temos decisão judicial atualmente que entende diferente, que o ITIV ele deve ser calculado em cima do valor da compra e venda. E tem muita ação hoje de pessoas querendo reaver esse valor que pagaram a mais. Estão ganhando muito. Viu? A gente pede ali o pedido em caráter liminar e alguns advogados que estão entrando com essas ações aí, estão conseguindo lograr êxito. Aí, gente, conhecimento é tudo. Sim. Imagine a pessoa
você tá dando uma dica aqui de ouro, eu mesmo não sabia. E aí pode ter uma pessoa com um dinheiro aí a receber por direito, né? Sim, E ela não sabe, simplesmente por desinformação. sim. Então, conhecimento é uma coisa assim que... Conhecimento também é dinheiro, com Isso. certeza. Sobre sucessão e inventário, o que, é que você tem a dizer? É uma parte que as pessoas normalmente evitam pensar sobre, né? A gente vive a vida como se a gente nunca fosse morrer. É algo muito triste, é assustador, mas acontece com todo mundo. E no início era um pouco complicado para mim pegar uma pasta no meu computador, abrir a pasta dessa pessoa e ver lá certidão de nascimento, todos os outros documentos, certidões e tal, e aí no final certidão de óbito. E aí eu ver o que aquela pessoa fez a vida inteira, tudo resumido a uma pasta, né? Era algo realmente que trazia ali muita reflexão para mim. E o que eu digo com relação a isso é: organize sua vida em vida. Deixe tudo já pronto, porque isso evita muita confusão, muita briga, isso evita o desfazimento da família. Porque, acredite, até as famílias mais pacíficas, mais tranquilas, quando acontece ali de dividir algum bem, alguma coisa, vai acontecer algum tipo de Desentendimento. Desavença, né? Exatamente. É incrível isso. Eu até hoje nunca vi uma que foi 100% tranquila. Não quer dizer que não exista, mas eu nunca vi. Então a pessoa tem que ter ali aquela noção, né, de... Já que a família é tão tranquila, vamos resolver isso, vamos definir tudo isso. E aí, um testamento resolve isso muitas vezes, né? Então a pessoa vai, deixa tudo já pré-determinado, para quando essa pessoa vier a faltar, já estiver tudo, já está tudo resolvido. Tudo resolvido. Então, é o que eu tenho a dizer, é isso, né? E aí tem muitos outros pormenores, né? De como é que vai ser dividido isso, vai ficar quanto para cada pessoa. Isso aí já daria um podcast à parte. Sim. Né? Por causa que existem muitas especificidades, né, nesse caso. Porque se a pessoa está ali com um imóvel, aí a gente traria casos práticos aqui para a gente poder definir, né, qual o regime de bens que aquela pessoa se casou. Né? É o regime comunhão parcial, é total. E se a pessoa recebeu a doação, aquele bem ali foi um bem de doação, ele entra na partilha. E se tem filhos? E se os filhos, metade dos filhos são de um casamento, a outra metade são de outro? E se essa pessoa tinha, na verdade, uma união estável? E se, na verdade, essa pessoa tinha um amante? Fica o que para essa pessoa quando essa pessoa vem a faltar, né? Então, e a pensão? Se a pessoa era servidora pública, alguma coisa assim, Sim. E ela morreu, essa pensão, ela vai também para amante? Vai para a união estável? São muitas questões, são muitas coisas que a gente tem a discutir sobre esse fato. Uma dúvida que eu acho que muita gente pode ter nesse momento. Um exemplo, a pessoa tá num financiamento, no mesmo financiamento imobiliário. Ela vem a falecer. Essas parcelas, né, esses compromissos futuros que ela tem, fica para os filhos, vai para quem, como é que acontece? Certo. Dívida, ela não excede o espólio. Ela só vai atingir... Você não herda a dívida. Então, o que é que vai acontecer? Qualquer dívida, qualquer dívida que a pessoa tenha, vai se pegar tudo que aquela pessoa, que o decujus, né, que a gente coloca, vai pegar tudo que o decujus é a pessoa que morreu. Sim. Vai pegar tudo que o decujus deixou, vai juntar tudo, isso vai se transformar em espólio. Pronto. Aí tudo aquilo, um apartamento, uma casa na praia, um jet ski, um não sei o quê, papapá, tudo que tinha no nome daquela pessoa, vai juntar tudo. Ah, mas tinha também um apartamento ali e tal. Quanto é a cota parte dele? Pronto, vamos pegar aqui e tal. Junta tudo. E aí agora vamos pegar em um outro balaio aqui as dívidas. E aí a gente vai enchendo esse balaio aqui com os bens. O que sobrou, aí divide. Entendi. Não sobrou nada. Não divide nada. Arthur tinha mais dívida do que bens. Não passa para ninguém. Só vai atingir o espólio. Entendeu? Então a pessoa
não segue com isso aí, não. Muita gente tem essa dúvida. Pode ficar tranquilo. Pô, se a pessoa... Meu pai, minha mãe vai falecer, será que a dívida vem pra mim? Não. Então aí, gente... A não ser que você queira continuar morando no imóvel, né? Aí você vai ter que assumir aquilo ali. E o último ponto é Risk Management, que é a gestão de riscos. Que também é entendido como due diligence, né? É você justamente pegar ali e fazer todo aquele trabalho que a gente comentou para você poder trazer uma maior segurança jurídica para o cliente, que é algo muito negligenciado. É muito negligenciado. As pessoas elas preferem muito mais trabalhar com a faca no pescoço, né? Quando já as coisas degringolando, do que se organizar para poder fazer tudo certinho. Poder prevenir, né? Isso. É aí que o pessoal pega e fala que o direito criminal, né, o direito penal, ele ganha mais do que o direito civil. Porque o pessoal do penal já tá ali, né? Meu Deus do céu, vou ser preso. E aí paga por conta... Porque assim, você recebe... que nem você falou, você recebe pelo problema que você resolve e pela percepção que aquela pessoa tem do problema, que é muito importante isso também. Sim, com certeza. Então, a pessoa, quando ela está ali prestes a ser presa, ela tem uma percepção disso. Só que quando ela está ali avaliando os riscos ainda, ela pensa que ela consegue fazer, ela pensa que ela consegue passar por cima e tal. E ela não tem muito essa... Poxa, não, eu vou pagar ali um valor todo mês para poder ter essa assessoria desse advogado. Ele prefere, não, eu vou empurrando aqui. Se der algum problema, eu contrato. Só que muitas vezes, quando chega, o valor já é outro, né? É que nem acontece comigo. Aquela coisa, eu chego, dou o valor, e aí a pessoa pensa, não, que eu trabalho muito também na parte de negociação ali, né? Então, chegou um inquilino e o locatário lá, o locador e o locatário, né? Estavam os dois lá naquela coisa de querer o apartamento. E ele pegou e falou, e aí, Arthur, como é que faz? Eu falei, eu posso preparar aqui uma notificação e aí eu vou lá e faço a notificação a ela. Não. Aí eu cobrei, né, o valor. Aí falou, não, melhor não, eu vou lá, eu faço. Eu falei, tudo bem, eu não barganho com o cliente, né? Eu falo, a situação é essa, eu cobro isso, tudo bem? Não, tá. Aí ele foi lá. Que ela é muito gente boa, a gente nunca teve problema, nem nada. Só que aí na hora que chegou lá, a mulher transformou, quando falou que queria o imóvel de volta, fora do prazo, né? Ou seja, queria uma quebra contratual. E essa mulher transformou, essa mulher não queria mais colaborar, já não queria mais conversar, e transformou. Aí ele voltou. Só que aí na hora que volta, o valor já é outro. Sim. Porque a estratégia que eu iria utilizar para poder resolver naquela primeira vez era uma. Agora o cenário mudou completamente. Então, o tempo que eu vou demorar para poder resolver isso vai ser muito maior. Vai ser muito maior. Tanto é que uma coisa que eu poderia resolver ali no máximo uma semana, eu demorei 40 dias para poder fechar a negociação e conseguir fazer uma forma que ficasse bom para todos os lados, né? Então, assim, essa parte aí do diligence é muito importante. E não pode ser negligenciado. Muita gente ela prefere, às vezes, ir no investimento da modinha, naquilo que está ali pagando. A galera indo muito nessa questão de aposta, de bet, de tigrinho. Sim. Mas ela indo simplesmente, às vezes, na ganância, né? Vendo, às vezes, os falsos influenciadores que mostram que estão ganhando, que isso e aquilo. Mas a pessoa não avalia o risco daquilo ali. A pessoa não procura entender como é que funciona, se realmente aquilo faz sentido a longo prazo, se ela realmente consegue ganhar dinheiro com aquilo ali, que na maioria das vezes é apenas uma ilusão. E as pessoas plantam isso. Então, a questão de gestão de riscos eu acho que é importante em todas as áreas da nossa vida. Sim, certo? Com certeza. Vamos aqui caminhando para a parte final. Vamos lá. Entrando na parte da carreira política, quais são as suas principais propostas? Quero que você fale de um pouquinho mais. E como você acha que elas vão impactar financeiramente a nossa cidade e a população? Temos essa primeira proposta, que é da redução dos esgotos das praias de Salvador, até a gente chegar, eventualmente, no dia em que a gente não vai ter mais isso em Salvador. Não estou dizendo que em um mandato a gente vai conseguir limpar todas as praias de Salvador. Não é isso. Mas eu estou dizendo que nesse primeiro mandato a gente vai lutar. Nós temos uma equipe bem preparada para a gente conseguir reduzir os esgotos das praias, sim.
Existe essa possibilidade. E, fora essa questão, que eu já exauri, tem também a implementação de educação jurídica e educação financeira nos colégios municipais. Por quê, Lucas? Nós temos muitos jovens hoje em dia que eles não sabem mexer com dinheiro. Você bem sabe disso. Sim. Não sabem. Eu era um desses, né, que nem eu contei no início. E principalmente jovens de periferia. Porque o sistema quer que a gente fique sem saber mexer com dinheiro, que a gente se endivide, que a gente ache muito melhor pagar um consórcio, por exemplo, do que a gente pegar esse dinheiro e ir guardando ali, né, em um CDB que seja, pra gente. Por que a pessoa tem essa coisa de eu consigo pagar um consórcio, mas não consigo guardar para mim? Por que será? É por conta das amarras que colocam em nossa cabeça. Já começa que o nome é grade curricular, né? Sim. É grade, você já tá preso. Já tá preso. Então, e a minha proposta é justamente expandir, abrir essas grades com educação jurídica e educação financeira. E por que jurídica? Porque ninguém pode alegar desconhecimento da norma para se eximir da pena. Você não pode chegar e falar assim, eu não sabia que isso era crime, não me prenda. Não, você não pode fazer isso. Mas em qual momento que foi ensinado, né, que aquilo era crime, que aquilo era errado? Em nenhum momento. O direito, ele parte da sociedade. A gente aprende isso na faculdade, que a sociedade ela vai mudando mais rápido do que o direito. Em um dado momento, a traição, o adultério, era algo que estava tipificado. Hoje em dia, não é crime. Então, precisou ter uma mudança na sociedade para que o direito se adequasse. Então, sempre assim. Mas nós precisamos ensinar isso nos colégios, sim. Porque a pessoa ela precisa conhecer aquilo que está gerindo sua vida. Porque a pessoa está ali. O direito não é só para advogado. O direito é a regra do jogo. As leis são as regras que a gente deve seguir. Só que a gente não sabe, a gente está jogando um jogo onde a gente não conhece a regra. E a gente vai ensinar isso nos colégios, né, de uma forma didática, de uma forma lúdica, de uma forma interessante, para que os estudantes eles possam sim saber que, por exemplo, se você compra ali um celular, um iPhone de R$300, sem nota fiscal, você tem que, peraí, esse daqui, onde é que eu estou comprando isso? Isso aqui provavelmente é fruto de algum ilícito. Uma procedência suspeita, né? Então, eu não vou comprar isso porque eu posso acabar sendo enquadrado no 180, que é a receptação. E a questão também de, até linkando de novo com a questão de investimentos, do longo prazo. Porque, assim, é uma coisa meio disruptiva isso daí, né? De colocar a educação financeira, que, querendo ou não, independente da formação que a pessoa vai ter, a pessoa vai lidar com dinheiro em algum momento da vida dela, ela vai precisar saber gerir aquilo. Sim. E também a questão jurídica, que ela vai também lidar em diversas situações da vida dela em que ela precisa saber os direitos e deveres dela. E isso, a longo prazo, vai transformar a nossa sociedade, né, para melhor. Que tem muita gente que acha assim, botou, beleza, 3, 4 anos ali, não deu resultado, pronto, é uma merda, um fracasso. Sim. Não, gente, isso aí às vezes leva décadas, leva anos para poder transformar, mas tudo precisa ter um pontapé. Sim. O que eu falo para muitas pessoas é o seguinte, que eu digo assim, invista, guarde dinheiro para o longo prazo. Aí a pessoa, para quê? Eu posso estar morto amanhã, não vou aproveitar. Mas a pergunta que eu digo que ela tem que se fazer realmente é, e se eu estiver vivo? Aí você vai preferir daqui a 20 anos ter R$500 mil guardados, te gerando uma renda passiva, ou ter zero? O tempo vai passar de qualquer forma. Então a pergunta que você tem que se fazer na questão do longo prazo é, e se eu estiver vivo? Como é que vai ser lá na frente? E aí você planta hoje para estar colhendo lá na frente. E se alguém precisar de mim? Isso. Arthur, gostaria que você fizesse umas considerações
finais e deixasse uma mensagem aí, deixasse também suas redes, como é que o pessoal te encontra, como é que te contrata também seus serviços. Primeiramente, agradecer a você, Lucas, pelo convite, estar aqui. Agradecer também a equipe que fez esse trabalho maravilhoso. Para mim é uma honra estar participando aqui pela primeira vez de um podcast. Estou me sentindo já... Eita, o espaço aqui é lindo. E eu queria voltar agora aqui para a sua audiência e aproveitar que nós estamos nesse período eleitoral e deixar a reflexão. Quem, de fato, você quer ver lá na Câmara dos Vereadores? Porque é somente ser amigo que você já dá o seu voto? É uma provocação mesmo. Porque, ao meu ver, lugar de amigo é em churrasco, é em um futebol, algo assim. Mas na Câmara dos Vereadores, fazendo leis, nós precisamos de pessoas que estejam realmente comprometidas, com propósito, que saibam o que estão fazendo lá dentro. Porque nesse momento o que mais aparece é isso. Vote em mim porque você é meu amigo. Mas não. Saiba que você precisa dar um propósito para o seu voto. E se você é essa pessoa que já estava muitas vezes desacreditada da política, que estava jogando o seu voto de vereador fora, saiba que agora você encontrou uma pessoa que está empenhada, que está querendo fazer a diferença em Salvador. Então, conto com o seu voto para que a gente possa ter praias sem esgoto e ter também educação jurídica e financeira nos colégios municipais. Se você se encontra nessas pautas, você pode seguir o @souarturportela, com TH, e conhecer mais nossas propostas. E não esqueça do número fácil de lembrar, 43333. Eu que agradeço por ter aceitado o meu convite em vir aqui. Eu tenho certeza que você contribuiu muito aqui para o meu canal, com todo o assunto aqui que foi debatido. Pessoal, até uma próxima.